Salve, salve, meu querido! Beleza, professor? Tá Beleza! Rapaz, um pouquinho só. Deixa eu diminuir Mas aqui para ver se melhora. Melhorou? melhorou um pouquinho já. Eu vou diminuir porque eu tô sem fone de ouvido para esse meu celular, menino. Ah, E aí, professor, beleza. beleza? Professor, tô com um pouquinho Graças de a cara de Deus. sono, que os meus horários andam meio invertidos aí. Eu troquei o dia pela noite, eu tenho dormido de madrugada. Ontem eu consegui, graças a Deus, dormir no horário para acordar para o nosso bate-papo hoje. Poxa, poxa. Eu quero primeiramente pedir desculpa para a galera aí que a gente não conseguiu se conectar pelo perfil da Probability. Esse Instagram nos prega algumas peças de vez em quando, né, rapaz? Cara, Que eu coisa, bicho. devo admitir que eu já passei por essas no Insta também. O Insta vive bugando comigo. Eu não sei se é eu que sou muito crítico no TI ou é o Insta que não está funcionando mesmo. Pois é, pois é. Mas é isso aí, meu caro. Primeiramente, eu quero te agradecer aí por ter aceito o convite. Obrigado pela sua disponibilidade. E espero que esse bate-papo dê repercussão aí para a galera, né? O intuito não é ser dono da verdade, não é defender um lado, defender outro, né? O intuito é a gente, como professores que somos, tentar levar um pouquinho de reflexão, um pouquinho de olhar crítico frente a todo esse cenário que a gente tem vivido, né, Pietro? Perfeito. E cada vez mais a gente vai ter que aprender a cortar pela baboseira, né? Eu até estava assistindo Pois um é. documentário em que o cara faz afirmações muito fortes no documentário, mas muito Uhum, fortes mesmo, sabe, professor? uhum. Beirando o inacreditável. E aí, quem está entrevistando o cara pergunta assim para ele: como que você faria para que as novas gerações elas tivessem condições de entender se o que você está falando é verdade ou não? Aí ele falou: olha, realmente vai ser um desafio para elas. Elas têm, essas novas gerações vão ter que cortar pela baboseira, né? Cut through bullshit, porque é tanta informação que a gente não sabe Pois mais é. para que lado olhar, né? Pois é, realmente, realmente. A gente vive num mundo hoje em que a informação faz toda a diferença, né? Eu trabalho com disciplinas voltadas para a área de gestão e tecnologia. Você também da área de TI atua com essas disciplinas, com essas frentes de trabalho. E a gente sabe que a informação hoje em dia ela é essencial para tudo, para tomada de decisão, para conduzir as empresas, para conduzir os negócios. E aí a gente vivencia um mundo em que nós temos muita desinformação, né? Tem muita coisa assim sendo distorcida ou mentirosa. E você sabe que sempre que eu vou falar sobre fake news, Pietro, eu acabo trazendo um pouquinho o meu lado humano, o lado dos meus valores, o lado da minha fé, né? Mas independente aí da fé que a galera professa, independente disso, eu como cristão católico me pauto em um trecho bíblico, que é a verdade vos libertará. E a gente tem que viver pela verdade, né, cara? A gente vivencia hoje em dia, um mundo de muita coisa desinformada, de muita mentira, e o pessoal usando isso como forma de prejudicar as pessoas, né? É uma mentira deliberada em muitas vezes, né? E isso é um perigo, porque faz mal para todo mundo. Em algum momento, essa mentira vai acabar gerando algum tipo de prejuízo para alguém, né? E quando a gente fala em fake news, não tem como eu não lembrar desse trecho bíblico que, para mim, é essencial e eu procuro me pautar em cima disso. Eu acho que essa fala ela é perfeita, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa é realmente muito Exatamente. forte. Exatamente. E a gente precisa lembrar que, na verdade, hoje, a mentira, não hoje, né? Na verdade, mentira, ela não está aqui, ela não surgiu com a tecnologia, a mentira, ela está aí desde que o ser humano está aí falando um com o outro, né? E como? E essa mentira, ela é método, né, professor? E com tecnologia, isso virou método, quer dizer, você consegue resultado com mentira. E aí as pessoas vão se apropriar disso, cada vez Uhum. mais, né? E a gente precisa entender que, por que que isso funciona tanto? Justamente, a verdade vos libertará. Nós temos, cada um acaba tendo a sua verdade no fim das contas, né? A verdade, muitas vezes, ela acaba sendo até subjetiva. E se a gente tem essa consciência de que a verdade é individual, muitas vezes, existe uma verdade coletiva, mas existe o indivíduo também.
a gente consegue se prevenir, consegue olhar diferente para a forma com a qual a informação chega até nós, né? E a gente consegue distinguir, cut through bullshit. Pois é. E eu tive um desafio há um tempo atrás, e foi um desafio agradável, mas eu tenho escrito lá no meu site e publiquei no meu LinkedIn isso também. E eu me recordo que eu acho até você mandou um feedback para mim desse pequeno artigo que eu escrevi uma vez, justamente sobre fake news. Isso já tem até mais de um ano, se eu não me engano. E eu fiz uma brincadeira e até eu fiz um post esses tempos atrás sobre isso, que o grande problema das fake news hoje em dia é aquele intervalo de tempo em que a pessoa recebe a informação e o dedinho nervoso vai ali para compartilhar aquela informação, né? A gente está sendo bombardeado de tudo quanto é tipo de informação. Live é um negócio maluco hoje em dia. Tem hora que eu abro meu Instagram à noite, tem lá umas 10 acontecendo ao mesmo tempo. Então é uma coisa maluca, é muita informação. E aí, você recebe uma coisa no teu WhatsApp, o WhatsApp hoje é um ninho de fake news, que é muito difícil de monitorar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tem aquela coisa, aquele perfil ali das pessoas quererem dar o primeiro furo de reportagem, né? Aquela coisa de jornalista, né? Ah, eu quero dar o furo de reportagem, ser o primeiro a mandar no grupo da família essa informação que eu recebi aqui, e aí a pessoa não checa, a pessoa não confirma, não vai verificar a fonte, às vezes é um vírus, às vezes é um programa malicioso que vai infectar o celular. Então a gente tem muito problema por trás, e esse intervalo de tempo que a nossa mente precisa ter, né, de eu olhar para aquela notícia e antes de simplesmente compartilhar, olhar criticamente para ela, falar, pô, será que é verdade? Eu vou checar a fonte antes de compartilhar. Infelizmente, eu vou fazer um chutômetro aqui, tá? Não é estatística comprovada por nenhum órgão, mas eu acredito que 90% das pessoas não tem esse olhar crítico antes de fazer um compartilhamento de notícias, especialmente pelo WhatsApp. Professor. Tem uma estatística aqui, ó, da Kaspersky, ou Kaspersky, aquela fabricante de antivírus. Sou usuário. É um dos melhores mesmo. Eu tô com uma Avast aqui, mas eu não tô muito contente, não. De acordo com eles, 70% dos latino-americanos não sabem distinguir o que é fake news ou não. Com relação a propagar fake news, eu não sei se ele chega a colocar no estudo aqui, mas os brasileiros são 62% dos brasileiros caem em fake news. Simplesmente não sabem o que é fake e o que não é. Poxa, 62 é mais da metade do povo. É muita gente, cara. É muita gente, muita gente. É preocupante, né, cara? Porque assim, e você imagina, né, 62% das pessoas, o quanto essas pessoas influenciam outras, né? Então, é uma propagação muito grande de coisas, de inverdades ou de falsas verdades, né? Ou de verdades distorcidas, porque tem aquela mentira totalmente deslavada, mas tem aquela verdade distorcida que mexe num dado ou outro ali, numa notícia que vai ser vinculada, alguma coisa assim. Então, isso é muito perigoso, né, cara? Agora, me fala uma coisa, Pietro, já que você citou a Kaspersky, e você que navega por essa área da tecnologia, da segurança da informação, que perigo que você vê que as fake news ofertam, tanto para pessoas como para empresas, né? O que pode vir ali por trás? Não vou nem me atentar agora na questão de denegrir uma imagem, de alguém ser prejudicado por isso. Mas tecnologicamente, o que isso pode gerar de prejuízo para uma empresa ou para uma pessoa quando ela não checa uma notícia e de repente entra num link malicioso que muitas vezes vem disfarçado de notícia, né? Vamos pensar aqui no indivíduo que recebeu um e-mail lá, qualquer, de um endereço que ele não checou, qual é de fato o endereço. Está dando eco ainda, professor? Um pouquinho. Tem um pessoal mandando mensagem aqui que estava dando um pouquinho de eco. Para mim, tá beleza aqui. Eu vou tentar diminuir ao máximo aqui o meu volume, mas, de qualquer forma, imagina esse cara que recebeu esse e-mail e Gente, eu vou diminuir meu volume ao máximo, tá? Eu não sei se eu consigo melhorar nesse sentido.
Mas o cara recebe e-mail, ele vai lá, recebe e-mail dizendo assim que a companhia dele está sendo adquirida por um grupo de investidores norte-americanos. E aí ele vai lá, investiga os investidores, ou ele já conhece os investidores de ouvido, fala, ó, esses caras são bons, a minha empresa vai decolar e tudo mais, né? E aí pega esse e-mail, já dispara para todo mundo, dispara para o gerente, para o diretor, e a galera se pauta nessa informação para tomar de decisão ali naquela unidade e tal. E aí, de repente, daqui 30, 40 minutos, nem precisa de muito tempo, a pessoa percebe, a pessoa se questiona, será que eu compartilhei algo que é verídico? Será que essa informação é verídica? E aí, a empresa já está lá assinando papéis, a empresa está lá, às vezes, tomando decisão de compra. Então, assim, financeiramente e burocraticamente, a gente já vê que a gente pode cair em prejuízo nesse sentido, né? Pessoas, indivíduos, por exemplo, se caem em uma notícia lá, não vou pensar no exemplo aqui, mas imagina uma notícia que leva, uma notícia falsa, uma notícia que não é verdadeira, que você, se investigar um pouquinho, você verifica, por exemplo, um remédio para emagrecer em 3 dias, você perde 15 quilos em 3 dias, né? Estou precisando emagrecer, vou comprar um remédio. Você já desconfia, né? Se você tem um pouco mais de noção crítica, você desconfia daquilo. Mas, por outro lado, se você é uma pessoa que emocionalmente já está propensa a querer ouvir aquilo que a fake news te traz, você vai acabar clicando, você vai querer comprar esse produto milagroso. Então, são prejuízos assim que muitas vezes financeiramente são calculáveis, mas que imagina uma pessoa dessa tomando um remédio desse, passando mal, indo para UTI e whatever, né, professor? Então, tem bastante coisa nesse sentido, para o indivíduo e para a corporação. Agora, vamos pensar no nível de um Estado, de um país, política, imprensa, né? A gente tem visto cada vez mais casos escandalosos de veículos de imprensa, de políticos, sem querer entrar no mérito partidário de ninguém, mas que usando isso como um método, né? A gente falou disso aqui agora há pouco, como isso é realmente, de fato, um método para manipular a sociedade. Poxa, se no Brasil 62% das pessoas não sabem distinguir o que é fake news, vale a pena investir nisso financeiramente, né, professor? Vai dar resultado. Então a gente tem que estar preparado para enxergar essa galera que está investindo nesse tipo de resultado. A gente não pode ser resultado dessa galera, né? Eu penso que ainda mais nós, profissionais de TI, a gente tem essa responsabilidade de educar pelo menos os nossos pares. Se as pessoas não quiserem vir aqui, como eu e você estamos fazendo, né, professor? Dar a cara e falar e debater isso, que pelo menos discuta com a galera que está próxima de si, com seu irmão, com seu pai, com sua mãe. Começando por si, a gente já vai evitar esses impactos que a gente vê são perigosos, né? Você sabe, Pedro, que algo que me preocupa muito quando a gente fala em fake news está muito na onda da gente ouvir falar em agências de checagem, alguns órgãos de imprensa têm se posicionado nesse sentido. A gente tem uma política de checagem em relação às notícias que chegam para a gente, vamos priorizar a verdade e tal. Mas você sabe que em alguns momentos eu fico me questionando até que ponto essa checagem ela não será enviesada para aquilo que aquela agência ou que aquele órgão de imprensa tem como crença ali no seu corpo editorial, né? E assim, mais uma vez, reforço aquilo que você falou. Quando a gente estava alinhando esse nosso bate-papo, a gente falou, não vamos pensar em nenhum tipo de ideologia, né? De lados, ou seja, o que for, principalmente quando você fala em política, e a gente vivencia um momento em que o Brasil está muito polarizado politicamente, mas aí olhando para essas agências ou para os órgãos de imprensa, até que ponto existe realmente uma isenção, existe um posicionamento que não vai enviesar para nenhum dos lados. Por isso, eu gosto muito de ter o cuidado de, no meu perfil de redes sociais, por exemplo, acompanhar perfis de órgãos de imprensa que eu sei que são de lados opostos. Porque quando sai algum tipo de notícia ou algum tipo de informação, eu quero ver o que que eu sei que é de um lado está dizendo, o que o outro está dizendo. Para que com isso eu possa exercitar a minha massa cinzenta aqui de dentro e fazer com que eu tome as minhas próprias conclusões, né? Cruzar essas informações, ver aquilo que realmente é verdade ou não. É claro que você muito bem colocou agora há pouco.
existe uma verdade coletiva e existe uma verdade individual. E é claro, a minha verdade individual, eu vou cruzar essas informações e aí eu vou cruzar com minhas crenças, com os meus valores, com os meus princípios, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu acredito e assim por diante. Mas aí eu vou tomar as minhas conclusões, né? Claro, construindo com esses argumentos e com essas informações que são divulgadas, mas tomar as minhas conclusões. Mas isso é um perigo, porque não é todo mundo que gosta de gastar tempo fazendo isso, né? Dá trabalho, né, professor? Na verdade, dá trabalho. Ou você toma gosto por fazer isso, ou você não vai fazer. Exatamente, exatamente, né? E a gente vive num mundo de extremo imediatismo, né? Pô, aí vem o perigo do compartilhamento, porque a grande maioria das pessoas ficam só na manchete. Então chegou a manchete, eu tomo aquela manchete como verdade. E manchete de imprensa, gente, ela é para chamar atenção mesmo. Os jornalistas são treinados para isso, né? E eu não estou aqui querendo... Né? Eu não estou querendo fazer uma crítica, mas é uma reflexão, né? Ele vai fazer com que o título daquela notícia que ele seja atrativo. Aí você tem os grandes veículos de comunicação que já têm por si só os seus seguidores e os seus assinantes, mas tem aqueles que são menores que vão ser caçadores de cliques, como você acabou de falar, né? Então eu quero caçar clique para poder ganhar dinheiro com publicidade depois, e isso é uma coisa que existe muito, né, Pietro? Gatilhos mentais, né, professor? É marketing puro, né? Esse ano eu resolvi que eu ia estudar um pouco mais de marketing. E aí, nossa, estude um pouquinho de marketing. Se vale a dica, né? Se hoje em dia a gente compra tanto pela internet, se a gente hoje consome, vive internet por estar aí num período de quarentena, de isolamento, ou pelo menos na tentativa de fazer isso, né? Entendendo que as mídias digitais estão dominando, a gente tem que entender como que esse povo está se comunicando com a gente, para a gente não simplesmente comprar tudo de graça, comprar a ideia sem questionar, né? A gente tem que aprender a fazer a pergunta. E mais, abrir mão de estar certo muitas vezes. A gente está, além desse imediatismo, a gente está numa sociedade que está agora, que está considerando a importância de lacrar acima de estar num bom senso, né? De ter um discurso razoável. Não, eu tenho que lacrar, eu tenho que mandar um meme que vai calar tua boca e eu vou ganhar discussão na internet. Então, esse estar certo faz a pessoa se manter numa posição que até se ela raciocinar um pouquinho, ela percebe que ela está falando uma coisa que não tem sentido. A Terra é plana. Né? Então, o homem foi para a Lua? Oi? O homem foi para a Lua? Pois é. Então, né, a gente tem que estar certo mesmo. Assim, por que as fake news elas se alastram tanto e elas dão resultado? Porque a gente se acostumou a não questionar mais nada, a aceitar tudo, e assim, não se questionar. A gente se acostumou a sentar no comodismo e ficar naquele comodismo. Isso em pessoas jovens, né? Isso em pessoas jovens. Eu vejo molecada de 14, 15, 16, 18, 20 anos se posicionando como pessoas que são de uma posição. Assim, eu sou dessa posição. Quer dizer, mal sabe ele que ele vai viver muita coisa na vida ainda, e ele vai mudar de opinião, né? Então, o mindset das pessoas hoje favorece essas fake news, ganha tanto poder. Assim. E você sabe, cara, que você está falando isso, eu ouvi de um profissional que trabalhou comigo uma vez, e para mim aquilo foi um aprendizado, e é algo que hoje em dia muita gente às vezes critica. E em uma conversa que a gente estava, né, uma conversa de trabalho, ele e outras pessoas, ele falou na fala dele que ele era uma pessoa muito influenciável. E aquilo soou, assim, para algumas pessoas, né, fala assim, então o cara é fácil de manipular, né, então ele não tem opinião formada, e de maneira geral... hoje em dia as pessoas veem aquilo que você falou, tem que lacrar, então eu tenho que ter personalidade, essa é a minha opinião, ela não muda. Cara, mas o ser influenciável hoje, e é claro, aí eu vou retornar, né? Eu acreditando naquilo que eu acredito, pautando nos meus valores e nos meus princípios, mas por que não aprender com uma pessoa
que de repente pensa diferente de mim. E às vezes eu posso ser influenciado por ela, e aí essa influência vai fazer com que eu construa, às vezes, um pensamento diferente, com que eu construa um posicionamento diferente, com que mude a minha visão em relação àquele determinado assunto. E aí eu amarro isso, cara, com uma temática que eu tenho degustado de um ano, um pouco mais de um ano para cá, e tenho tentado olhar para várias coisas com esse tipo de interpretação, que é o mito da caverna de Platão. Cara, tudo se resume ao mito da caverna de Platão. Porque é uma coisa tão maluca as pessoas ficarem alienadas, igual o tapa-burro ali, né? Porque você coloca no burro ou no cavalo para ele não ver a fêmea e não sentir o desejo de ir até a fêmea. Então coloca o tapa-burro para ele poder só ir para frente. E a gente vive num mundo de alienação tão grande que eu não olho fora da caixa. Essa questão de pensar fora da caixa é uma coisa tão clichêzão de se falar, mas o olhar fora da caixa é olhar para aquilo que estão falando e pensando diferente de você. E, claro, tirar suas próprias conclusões, ter os seus próprios aprendizados, né? Então, eu acredito, assim, cara, que é realmente uma coisa muito maluca as pessoas viverem hoje alienadas a uma opinião determinada formada e não estar aberta para ouvir uma opinião diferente, né? E não estar aberta até para criticar e buscar uma contrapartida em relação àquilo. Eu vejo assim muita dificuldade na pessoa se conhecer e se questionar, olhar para o que ela pensa e ver se ela discorda dela mesma, sabe? Isso é muito difícil de fazer. A pessoa, para chegar nesse nível, ela tem que exercitar isso muito. E a questão de estar alienado, sabe como é que é? Né? Se a gente quiser, a gente se aliena mesmo sendo pessoas críticas, mesmo sendo pessoas que buscam conhecer coisas diferentes, sobre assuntos diferentes, opiniões antagônicas à nossa. Se a gente para de fazer isso, a gente volta à alienação. Quer dizer, o algoritmo do Instagram, do Facebook e os grupos de WhatsApp, eles vão ser todos direcionados para aquilo que a gente está afim de ouvir, de uma bolha, né? É mais fácil para a gente, é prazeroso. Né? No fundo, você quer ouvir, é o que você quer ouvir, né? Você não quer ouvir aquilo que você não quer. Tipo assim, você simplesmente vai gostar daquilo que você concorda. O que você não concorda te faz mal, te machuca, é desconfortável. Então, exercitar estar desconfortável faz você se manter fora da bolha, faz você estourar a bolha, olhar de fora e não se alienar, né? Isso é muito difícil. Eu anotei aqui, professor, as definições de fake news. Eu encontrei aqui pesquisando um pouquinho, não fui muito longe, mas um canal tech aqui, ele define o seguinte, ó, deixa eu ver o nome do site aqui, do menino, mindtools.com. Ele define assim, ó, são fake news. Então tem histórias totalmente inventadas para que as pessoas acreditem em algo falso com o intuito geralmente de vender algum produto, de atrair a pessoa para um clique, né, porque clique também vale dinheiro na internet. E que mais? Basicamente isso, né? Então, esse é a fake news completa. Essa é a fake news que você simplesmente tem uma história inventada. E a gente tem predisposição por história, né? A gente gosta de uma história, a gente gosta de ver filme, a gente gosta de ver desenho, a gente gosta de fantasia. A minha mãe... Jornada do Herói. Oi? A Jornada do Herói. Não é verdade? Exatamente. Storytelling. Então, a minha mãe tá aí, ela é psicóloga, psicanalista, ela pode falar sobre isso. Mas a gente tem essa predisposição, sim, por ser sugestionável. A gente tem uma porção nossa que quer ser sugestionável, quer receber histórias. Então, a galera se apropria disso. Tem uma outra parte aqui, que é as fake news, que são histórias parcialmente verídicas. E aí, alguém se apropria dessa história, que ela é verídica, mas deturpa ela para dar à história um viés que vai formar opinião, geralmente. Aí a gente já está falando de veículos de imprensa que fazem isso muito bem desde a mídia impressa, lá da Revolução Industrial, né? Não é de hoje, não é a mídia televisiva que faz isso, né? E também hoje, agora, a gente tem uma nova engine de propagação
a nova mídia agora é o digital. Então, virou método. Eu sempre falo, quando a gente fala de fake news, eu gosto de lembrar o pessoal desse documentário que é o Privacidade Hackeada, se não me engano, que está lá na Netflix. Assiste lá. Eu não vou nem falar. Geralmente eu falo, né, sobre o documentário, mas eu não vou dar esse spoiler. Assista esse documentário para você entender o que é a indústria das fake news em ambientes digitais hoje. Então, a gente, enquanto usuário de Instagram, de Facebook, a gente tem que ter consciência que a gente não é só... a gente não está ali só se divertindo. A gente virou produto ali dentro. Né? E isso virou uma indústria. Quem tem dinheiro consegue manipular a opinião pública usando os veículos digitais para colocar a sua impressão, para formar opinião. E esse documentário fala muito bem disso. E tem uma terceira coisa aqui, então são duas fake news legítimas. Uma que é a história completamente inventada e a história parcialmente inventada. E nós temos aqui as histórias que são verídicas, que têm evidência empírica, que tem artigo científico descrevendo aquilo de maneira precisa e apurada, e aí vem alguém de fora e aponta aquilo como fake news. Fala, não, isso é fake news, isso é fake news, isso é fake news. E, mais uma vez, a gente vê isso muito também com políticos, com mídia televisiva. O que esse povo está querendo, na verdade? Eles estão querendo se manter na bolha deles. Quer dizer, o fato está dizendo, isso é desse jeito, mas eu vou dizer que é mentira, porque isso me tira da minha zona de conforto, isso me faz me deixa desconfortável, eu não concordo com isso, então isso é fake para mim. Para mim isso é fake. Aí virou uma questão de o que é a verdade? A verdade é a sua opinião ou a verdade é o que de fato é a verdade? Porque algumas verdades são incontestáveis. Né? A teoria da gravidade está aí. Tenta dar um pulo e chegar na Lua, só que não vai conseguir. A gravidade vai te manter na Terra. Né? Eu vou dar uma rolada nos comentários aqui, cara, porque tem uns comentários bem legais e acho que até tem pergunta aqui da galera. Ó, vou mandar um abraço para vários aqui, ó. O Diego mandou um alô aqui para nós, a Cris Designer falando das fake news. E tem uma pergunta aqui do Uvaldieres. Ele fala o seguinte, cara, fake seguidores, desmistifica para nós, professores, por favor. Compras de seguidores é correto? Uvaldieres, vou falar assim para você aquilo que eu acredito e aquilo que tecnicamente a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, eu acredito que se eu comprar seguidores, eu já estou fazendo uma fake news comigo mesmo. Porque significa que eu não estou acreditando naquilo que eu falo e querendo que as pessoas me ouçam por aquilo que eu realmente transmito de mensagem ou de conteúdo. Então isso é um posicionamento eu, Danilo. Agora, tecnicamente, se você vai lá no Instagram ou no YouTube, né, vou comprar lá 1000 seguidores, você vai se deparar com um problema. Porque às vezes esses 1000 seguidores que você comprou, eles não vão se engajar com você. Então você faz uma postagem, o engajamento dessa postagem ele é muito baixo. Porque esses seguidores você comprou e são fakes, eles não acreditam e não querem consumir o teu conteúdo. Então, proporcionalmente, você tem uma quantidade de muitos seguidores, mas que não tem engajamento. O algoritmo do Instagram vai perceber isso e vai fazer com que a sua relevância de posicionamento seja mais baixa. Né? Então, se você der um Google aí, Uvaldieres, se você der um Google aí sobre dicas de marketing digital, você vai encontrar vários vídeos, vários artigos que falam um pouquinho sobre esse funcionamento do algoritmo do Instagram e das demais redes sociais. Né? Pietro, você tem alguma coisa a falar sobre essa questão da compra de seguidores, meu cara? Eu tenho uma opinião que é um pouco mais flexível, professor. Eu concordo contigo que ter seguidores comprados só serve para você ter número, né? Exatamente. E muitas vezes, para que você quer número? Se você é alguém que está começando agora e já quer sair vendendo, por exemplo, e você precisa de prova social, você vai comprar, né? Mas ainda assim, eu, por exemplo, estou começando agora nos meus negócios digitais e não gastei dinheiro comprando seguidor. Por quê? Eu prefiro gastar o meu dinheiro publicando anúncio para trazer a galera para minha página de venda.
Se eu trago a galera para minha página de vendas, a chance de eu fazer dinheiro e ter resultado é melhor, é maior. E indiretamente, quando eu veiculo um anúncio para trazer gente para minha página de vendas, eu já segmentei um público que tem a maior chance de comprar de mim. E esse público, eles vão, quer quer não, acabar caindo no meu Insta, no meu Face, no meu YouTube, de forma que... gente, perdão pelo eco aí, tá? Realmente tentei abaixar o volume aqui, mas não consegui. De forma que, indiretamente, impulsionando para venda e não para comprar seguidor, eu acabo ganhando seguidor. E esses seguidores, eles são muito mais orgânicos, entre aspas, no sentido de que eles estão aí sim alinhados com a proposta do meu conteúdo. Então, investir diretamente em atrair seguidor, eu acho que não é legal. Eu penso que você consegue investir na mídia digital com um objetivo paralelo, indiretamente, você vai atrair esses seguidores. Hoje o marketing de conteúdo, ele tem uma relevância muito grande, né, Pietro? E aí, se a gente for enveredar para esse lado, daria outra live daí, né? Mas o marketing de conteúdo, ele tem uma relevância muito grande e a pessoa vai consumir o teu conteúdo se ela se interessar por ele, né? Então, eu acredito muito mais na relevância e no engajamento de menos seguidores do que na não relevância e o não engajamento de uma quantidade muito grande de seguidores. O que você falou tem todo sentido, justamente porque a gente já se deparou em algumas situações pela própria Proability, né, que a gente está fazendo essa parceria dessa transmissão aqui com você. A gente já se deparou com algumas situações de pessoas que não quiseram participar de live com a gente porque a nossa quantidade de seguidores ainda era muito insignificante. Hoje a Proability está com menos de 1.000 seguidores, a gente está aí há 6 meses trabalhando aproximadamente nas mídias sociais e trabalho de formiguinha, né? A gente tem investido em posts patrocinados para promover os nossos cursos, para promover os nossos conteúdos, mas não na compra de seguidores. Mas eu já me deparei com uma negativa de um convidado uma vez: olha, eu tenho uma política que eu só participo de live com pessoas que têm uma quantidade de seguidores maiores do que a minha. Olha, tudo bem, é o posicionamento seu, eu vou respeitar e tal, mas eu acredito muito mais na relevância do conteúdo do que realmente na quantidade, né? A qualidade, ela acaba sendo interessante, né, Pietro? Com certeza, né? Eu sempre fui favorável à qualidade em detrimento da quantidade. Realmente. Ô, Pietro, pra gente... aqui, eu tinha pensado aqui em falar sobre o que a gente pode fazer. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Uhum. Mas o que fazer para se esquivar de fake news? Uhum. Então, primeiro, desenvolver um mindset crítico, e não só crítico com relação aos outros, né? Mas criticar muitas vezes a nossa própria crença. Crenças, elas são engraçadas. A gente tem a tendência de pensar que a crença, ela é difícil de ser mudada. Mas é muito mais fácil, por exemplo, olha só. O que é mais fácil? Eu começar a dieta na segunda-feira ou eu falar que vou começar a dieta na segunda-feira? Aí chega na segunda-feira, no domingo eu falo, segunda-feira eu começo. É uma crença. Chega na segunda e fala, segunda-feira que vem eu começo. Já mudei minha crença. Pois é. Né? Então é mais fácil alterar a crença do que o comportamento. Crenças enraizadas, como crenças políticas, religiosas, essas sim são mais difíceis. Então aí a gente tem que, nessas crenças, a gente tem que olhar com ceticismo e, ou, no mínimo, aceitar que existem crenças diferentes da minha, nesse sentido de crenças enraizadas. Né? Mas desenvolver sempre um mindset crítico. Checar a fonte da informação. É de uma universidade, é de uma fonte política que está toda hora se expondo. Se é uma fonte política que está... Política, que eu digo assim, pública, né? Não vou falar política, pública, que está toda hora se expondo. Essa figura pública, ela é conhecida por ter uma visão XYZ ou ela é conhecida por ser mais equilibrada? Né? A gente tem que ter essa visão. Ver quem mais que está compartilhando esse conteúdo. A pessoa que está compartilhando é uma pessoa que geralmente tem um mindset crítico? É uma pessoa que geralmente checa informação? Ou não? É aquela galera que sempre está publicando e... Então você já sabe se dali vem coisa boa ou não, né? Examinar evidências. Então, como examinar evidências?
vê uma notícia de um lado X, de um lado Y, de um outro lado Z, e tenta fazer uma intersecção entre isso tudo, né? Para ver, de todos os discursos, qual é o discurso que está em todos. Provavelmente, se está em todos, aquilo ali é fato. O resto é viés, né? O resto é desdobramento desses anteriores. O que o professor teria a dizer com relação à prevenção? Como não cair e como não propagar? Cara, eu concordo com tudo que você disse, porque justamente você... Eu volto no dedinho nervoso, cara. O dedinho nervoso é um problema, né? A galera sai compartilhando de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? E você olhar para aquilo de uma forma crítica, realmente, parece até redundante isso, mas não se resume de outra maneira. É você olhar para aquilo com um grande ponto de interrogação, né? Poxa, não tomar isso como verdade simplesmente no primeiro momento que aquele link chegou para você. Cara, eu vou pegar um exemplo simples, que acaba pegando fake news e segurança, né? Época de Páscoa, que a gente passou aí alguns meses atrás, uma Páscoa um pouco diferente, né? Não pudemos nos encontrar com as nossas famílias e tal, mas sempre época de Páscoa, comprar chocolate, vamos fazer presente para as crianças, para os adultos, etc. e tal. E já tem alguns anos que na época de Páscoa vem algumas mensagens via WhatsApp dizendo que grandes marcas estão dando uma cesta de ovos de Páscoa ou um ovo de 5, 6 quilos, simplesmente pelo fato de você compartilhar uma determinada mensagem. Cara, isso já virou um clichê, pelo menos no meu ponto de vista, um clichê que aí às vezes eu fico me questionando. Como que as pessoas ainda caem nesse tipo de situação? E aí, cara, nessa Páscoa agora, 3 meses atrás, num grupo de amigos que eu tenho, um amigo mandou, ó, Cacau Show, vou até citar aqui, porque foi fake mesmo, e a Cacau Show fez uma campanha contra essa disseminação. Cacau Show tá dando ovo de graça aí para você se cadastrar. Cara, a hora que eu olhei aquilo, eu vi o link, primeira coisa que eu faço é conferir a URL, né, www.ionome.com.br. E os caras são muito sutis, Pietro, são muito sutis. O link era Cacau Show e um S no final, então era cacaushows.com.br. Você caía no site, o site era igualzinho da Cacau Show. E você lembra que recentemente eu até compartilhei contigo uma promoção de notebook de um site fake, né? E salta aos olhos aquilo. Então, eu tenho que tomar alguns cuidados, que são cuidados tão simples, mas é o intervalo entre você tomar o cuidado e você tomar a decisão. Que aquilo que você falou faz todo sentido, é o mindset. Às vezes a minha cabeça ela está preparada, previamente já moldada, para olhar para aquilo como uma verdade, que eu aceito como verdade. A hora que você clica naquilo ali, você pode instalar um vírus no seu celular e, consequentemente, disseminar esse vírus para as pessoas que você compartilhou também. Então, na hora que eu conferi, eu já dei um alerta ali para ele e para os meus amigos do grupo. Falei, galera, ó, cuidado que isso é fake, o endereço não é da Cacau Show. Né? E aí eu entrei no site da Cacau Show para ver, eles estavam até com uns banners lá, falando, ó, estão divulgando coisas erradas no nosso nome e tal. E isso é um caso, mas tem muitos, época de Natal, época de Dia das Crianças. Nesse período de imposto de renda, cara, o que vem de e-mail e de mensagem maliciosa, que você vai cair na malha fina, que você tem que fazer isso e aquilo, e é tudo site falso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa prevenção de você olhar esses pequenos detalhes, eu acho que é um comportamento importante das pessoas começarem a ter. Né? E junto com tudo isso que você falou, né? Que é olhar os lados, né? Quando você fala de uma notícia, de um conteúdo, de uma informação, o lado X, o lado Y, o lado Z, ver aquilo que é fato, ver aquilo que não é, algo ou politizado ou enviesado para aquele posicionamento, né? Eu acredito que se resume muito no comportamento das pessoas. A gente tem que ter muito cuidado, né? O cuidado é individual. O coletivo é feito do individual. Sem dúvida. É difícil entender quem vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, né? Mas eu acho que a mudança, a revolução, ela é interna, antes de mais nada. Conseguir mudar a mim mesmo, conseguir entender como eu estou influenciando nas fake news, aí eu consigo ajudar
os meus pares, meu irmão, meu primo, minha mãe, né? Então, as pessoas têm que ter consciência e responsabilidade. A gente vive uma época em que as pessoas não querem ter responsabilidade. As pessoas querem viver ao bel prazer, e não assumem as consequências dos atos, né? E se isentam da responsabilidade. Não, foi ele nunca, ou não vai acontecer comigo. Ah, tô andando sem máscara pela rua. Eu não tenho sintoma. Então é complicado. Sobretudo quando mexe com a saúde da gente, saúde, estou falando realmente de Covid, ou quando eu estou falando de economia, tem muita informação, muita gente aí, absurdo do céu. O que eu tenho visto, eu sou um cara que gosta de investimentos. Hoje, por exemplo, à tarde eu tenho uma consultoria financeira para aprender a mexer com investimentos de verdade na minha vida, mas é incrível o quanto a galera cai em aplicativinhos que prometem que você vai... eu sou motorista de Uber e no tempo que eu não estou dirigindo, eu vou operar aqui num negócio de opções, de não sei o quê, de Forex. E o cara nem sabe o que é aquele trem, como que aquele trem funciona, se aquilo lá é homologado pela CVM, se não é. Professor, o que tem de gente perdendo dinheiro no Brasil por causa de aplicativo fake, de plataforma fake, e de esquema pirâmide, meu Deus. 2019 foi eleito pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, né? Foi eleito pela CVM o ano das pirâmides no Brasil. Eles chegaram a divulgar uma lista com mais de 90 pirâmides, porque o povo acha que... Assim, infelizmente, o país não é um país no qual a educação é levada a sério. Então, a galera é enganada de maneira muito fácil, né? Sei lá. Inclusive, professor, eu estava até ontem pesquisando aqui, eu estava pesquisando como criar deepfakes. Sabe o que é o deepfake? Você lembra? Não sei se o professor sabe. Lembro. Só para o pessoal que não conhece, um programinha que você coloca, você filma a tua cara e fala e age como se fosse você, mas o que aparece na tela é uma pessoa famosa lá, é o George W. Bush, é o Bill Clinton, sabe, é o Trump. Então, você se passa pela pessoa através de uma plataforminha que faz um fake da pessoa. E eu fui ver as bibliotecas para implementar isso via código. É porque eu estou pensando, já estou me coçando para o doutorado, tá, professor? E eu estou pensando em como que seria possível, porque é tão perfeito o vídeo que um ser humano normal não consegue detectar. Eu saí ferramentas que processassem esse vídeo para me dizer se ele é fake ou não. Eu não achei nada, por enquanto. Então eu fiquei pensando, talvez a gente tenha essa responsabilidade de puxar grupos de pesquisa, sabe? De fomentar a comunidade acadêmica para criar ferramentas para ajudar o povo a descobrir o que é fake e o que não é. Porque se a gente depender desse povo aqui, ó, eu estava pesquisando aqui sobre a CPI das fake news, que começou lá em 2019. Se a gente deixar na mão desse povo para tomar decisão por nós, o que vai acontecer é que a gente vai perder os nossos direitos de liberdade de imprensa, de expressão, sabe? Se por um lado um país que restringe muito a comunicação controla, beleza, você não tem fake news, mas aí você tem o governo impondo a informação. Quer dizer, será que o governo está colocando uma informação verídica? Estou falando de qualquer governo do planeta. Você vai para qualquer canto do planeta e tem o governo fabricando informação para manipular a opinião pública. Qualquer governo do planeta. Então a gente tem que ter ferramentas próprias. E se não for nós, se não formos nós, a comunidade de TI acadêmica, e hoje somos poucos, né? Eu acho que a gente não é muito no Brasil, sobretudo no mundo tem bastante gente, Estados Unidos tem bastante gente, na Europa tem também, Ásia, mas no Brasil acho que a gente é pouca gente, né? A SBC hoje, eu não verifiquei quantos associados tem, mas não é um número grande. Então, a gente é responsabilidade nossa educar, né? Cara, educação tá, pelo menos assim, né? Eu sei que você pensa como eu nesse sentido. A educação, ela transforma, né? E a educação, quando a gente fala, educação é no sentido mais profundo da palavra. Não é simplesmente no sentido de você seguir uma trajetória de estudo. Não, é você adquirir conhecimento, aprender com aquilo, colocar aquilo em prática e fazer com que isso realmente transforme a vida das pessoas, inclusive transforme os comportamentos, que a transformação de fake news hoje em dia
é transformação de comportamento, né? É a pessoa se comportar de uma forma um pouco diferente em relação àquilo que ela recebe, em relação àquilo que ela consome. Ô Pietro, para a gente caminhar para o nosso fechamento, cara, eu vou pegar dois comentários aqui desse finalzinho. O primeiro deles, que está aqui bem perto de mim, é do Edson Carlos. Ele pontua aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço pro Edson aí, professor. O Edson é do Rio de Janeiro, Edson. Agora esqueci, meu querido. Mas ele vive falando comigo pelo Insta aqui, gente boa pra caramba. Legal, cara, que legal. Programador e tem muito interesse por computação assistiva, que é a Que minha legal, mestrado lá. Legal. Que legal, que legal. Ó, ele pontuou aqui, ó, tinha visto deepfake na série The Blacklist. Quando vi sobre o assunto, me espantei ao saber que já é uma realidade. E o próprio Edson, ele mandou um comentário interessante aqui, ó. E com esse modo de pagamento do Zap que virá, podemos aguardar mais golpes? Logo, precisamos estar bem preparados. Não foi nenhuma pergunta, ele mandou uma afirmação. Desculpa. Eu acredito que tudo que envolve métodos de pagamento, a gente tem que ficar muito atento, né, Pietro? Porque envolve dinheiro, envolve informação sensível, né? É número de cartão de crédito, é transferência de dinheiro, né? Então, hoje nós temos muitas fintechs aí. Você tem Banco Inter, Mercado Pago, PicPay, e assim por diante. E o WhatsApp, Biblu, Nubank, e o WhatsApp já tinha sinalizado que já desde o ano passado, ou até mais tempo, que eles iam enveredar para essa realidade, né? Para inserir a possibilidade de você fazer pagamentos por ali. Então, Edson e demais, o cuidado ele precisa estar sempre, sempre. A gente tem que tomar todos os devidos cuidados, né? Cuidados como não ficar usando uma transação eletrônica em redes abertas. Você vai lá no Wi-Fi da loja que você compra, ou da praça de alimentação, ou roubar o Wi-Fi do vizinho, e aí você vai fazer uma transação comercial, isso é muito perigoso. Então, são cuidados que tem que ter, né? Mas a tendência de ter esses métodos de pagamento não tem como fugir mais disso, né, Pietro? Isso é uma realidade hoje em dia, cada vez mais forte, né? Você que trabalha, que mexe com investimento, conhece também de Bitcoin, de criptomoedas, de blockchain, sabe que isso é uma realidade e a gente tem que tomar os devidos cuidados, né? Inclusive eu estou preparando aqui com o meu amigo Vinícius Padilha um curso de segurança da informação. A gente poderia negociar, professor, para talvez liberar isso pela Probability. Não sei se vocês têm interesse nisso. Total interesse. Fica aí o spoiler já em aberto aí. Mas segurança da informação para profissionais autônomos e para indivíduos, pessoas físicas. Porque a gente precisa se educar com relação a isso. Por que o brasileiro cai tanto em golpe? Porque ele não corre atrás da informação. Exatamente. Né? Então a gente pegou a informação, condensou e mastigou para entregar para esse pessoal. Mas basicamente é o quê? É você se preocupar com isso. Se você começa simplesmente a se preocupar com isso, você vai correr atrás da informação, a informação vai vir até você. É um mindset, é uma crença, né? Uhum. É importante. A gente não vai viver mais sem isso. Não vai. É fato. É isso aí. A não ser que você realmente seja aquele cara que está lá no campo, que está sem acesso à internet, que precisa vir de carro até a cidade, ou pegar um transporte público para vir até a cidade para fazer as suas coisas. Caso contrário, cara, a gente tem mais celular por habitante do que carro, do que qualquer outro aparelho doméstico no Brasil. Então, o brasileiro usa, o brasileiro compra. E o brasileiro é ligeiro também. Né? O brasileiro, ele pode não ser inteligente intelectualmente do ponto de vista acadêmico, mas ele é bem espertinho quando ele quer passar alguém para trás. O que mais tem no Brasil é brasileiro dando golpe em brasileiro. Você vê as estatísticas do CERT-BR, que é o centro de reportes de incidentes no Brasil, incidentes digitais, mais de 70% dos ataques que nós sofremos no Brasil vem de nós mesmos. Então, tá dito, né? Que coisa, né, cara? Que coisa. Tá aí, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Ó, já que você já deu um spoiler falando de um possível curso para a gente fazer pela Probability, estamos abertos, totalmente abertos. Inclusive, vou fechar aqui fazendo um merchan.
Semana que vem tem um curso que eu estou iniciando, a primeira turma do curso de formação de professores, chamado Luz, Câmera, Ação. Se a galera olhar o feed aí da Probability, vai ter as informações, ou entrar lá no nosso site. As inscrições estão abertas, a gente está fazendo de uma forma bem diferenciada, bem legal. E eu quero já convidar você, Pietro, para uma sugestão de pauta que veio aqui, ó, do Uvaldieres. Professor, fala um pouquinho sobre criptomoedas. Cara, não dá para falar um pouquinho sobre criptomoedas, né? A gente já até passou um pouco do nosso time aqui. Vamos marcar uma outra para falar sobre isso, Pietro? Tá topado? Totalmente. Bora falar. Pronto. Então a gente vai alinhar a agenda. Teve algumas pessoas que pontuaram aqui que não conseguiram pegar a live toda do início. Vou pedir a tua gentileza, Pietro, como a gente teve um probleminha no perfil da Probability, compartilha ali no teu feed, depois a gente reposta isso para a galera poder também acompanhar. Quem não pôde ver ao vivo vai ficar aí à disposição. Beleza? Conteúdo top, né? Eu acho que quem não viu tudo aí realmente deveria ver por completo. Peço perdão pela questão do áudio duplicado, realmente não sei o que aconteceu, primeira vez que ocorre isso comigo, mesmo não usando o fone, mas enfim, da próxima vez a gente corre atrás de corrigir. Vai ficar compartilhado, pessoal, aproveitem. Obrigado, professor Danilo, pelo convite, sempre um prazer, morro de saudades de trabalhar junto contigo, lado a lado. Professor, você sabe que para mim você é uma referência profissional e eu estou sempre me espelhando no seu trabalho. Então, obrigado pelo convite, é uma honra. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço a tua disponibilidade, as suas palavras, e o sentimento é recíproco, pode ter certeza disso, tá? Obrigado pela sua disposição e a gente vai se falando. Valeu. Obrigadão, gente. Um abraço. Tchau, tchau.